Ótimo. Já estamos gravando. Pessoal, boa noite então. Boa noite a todos os colegas aqui da nossa pós-graduação em xadrez. Nós estamos aqui no 8º módulo, né? Hoje nós iniciaremos mais um módulo. Nós estamos aí reta final, final de ano, mês 10 já, passa muito rápido. E hoje a nossa professora convidada especial aqui para esse módulo é a professora Jéssica, né? Jéssica de São Paulo. Ela vai se apresentar, falar todo o currículo dela, a proposta. Então, aqui, em nome da pós-graduação, quero dar as boas-vindas à professora. Além de ser uma grande professora aqui, é uma grande amiga, já estamos aí muito tempo trabalhando juntos, é um excelente profissional aí. Esse é uma das maiores referências hoje aí do xadrez, na pesquisa, na área da sociologia. Eu tenho certeza absoluta aí que vai ser uma grande pesquisadora, já está sendo mais uma maior ainda quando fizer o seu doutorado, pós-doutorado. Com certeza aí vai orientar muita gente no xadrez e vai abrir esse caminho que a gente tanto precisa na área da sociologia, né? Os estudos, seus trabalhos sempre são feitos com alta qualidade. Isso mostra aí que você tem um grande trabalho aí para mostrar para a gente. Então, Jéssica, agradeço a participação na pós, estou muito feliz de estar com você aqui, né? E quero desejar aí para todos vocês, não só hoje, mas também no decorrer desse mês aí, um bom módulo, e a gente fica aqui à disposição de vocês no que precisar. Tá bom, Jéssica? Seja bem-vindo, um grande abraço para você e conta para a gente aí, Jéssica, um pouco, né, inicialmente, aí, se puder, um pouco aí da sua trajetória, história, né? E aí, falar um pouco do seu módulo, e aí você pode iniciar a pós tranquilamente, tá bom? Obrigado, querida. Ok, Cleiton. Boa noite a todos e a todas. De antemão, eu gostaria de agradecer a gentil apresentação do amigo Cleiton, um parceiro de longa data, desde os primeiros congressos internacionais que organizamos até os dias de hoje, temos desenvolvido trabalhos importantes em relação à área acadêmica do xadrez. Então, é um grande prazer. Agradeço a oportunidade de estar nessa disciplina, o convite para estar nessa pós-graduação e a gentil apresentação. Turma, basicamente a proposta aqui é que a gente faça uma roda de conversa antes de começar a aula propriamente dita. Então, imaginem-se em uma roda mesmo, é uma pena que não estamos presencialmente, mas aqui a tecnologia é o que torna possível com que várias pessoas de vários estados do país estejam juntas em torno de um só propósito, que são os estudos acadêmicos nessa pós-graduação. Então, eu quero que vocês se imaginem numa roda de conversa, um ambiente bastante descontraído, fiquem bastante à vontade. Eu vou me apresentar e depois pedir para que vocês se apresentem, para a gente ir criando um clima em relação à disciplina. Então, basicamente, como o Cleiton apresentou, meu nome é Jéssica, eu sou graduada em Educação Física pela Universidade de São Paulo, aqui no campus de Ribeirão Preto. Tenho mestrado na área de Educação, também pela Universidade de São Paulo, aqui em Ribeirão Preto, porém na área de Educação, no programa de pós-graduação em Filosofia, Ciências e Letras, e atualmente curso doutorado na Faculdade de Educação Física da Unicamp, da Universidade Estadual de Campinas. Desde sempre, os temas dos meus trabalhos são relacionados ao xadrez, mais especificamente eu estudo a trajetória esportiva dos nossos grandes mestres brasileiros, ou seja, ao caminho que eles percorreram até chegar ao alto rendimento, e mais especificamente uma categoria da sociologia de Pierre Bourdieu, que é de herança cultural, que a gente vai conversar nas próximas aulas, ou seja, como é que um mecanismo de favorecimento os possibilitou a chegar ao alto rendimento de forma mais fácil, de forma mais sutil, de forma mais rápida do que provavelmente chegariam outras pessoas. Em relação à área acadêmica, essa é a minha apresentação. Eu acho importante também falar um pouquinho para vocês do que eu faço profissionalmente hoje aqui em Ribeirão Preto. Eu trabalho com aulas de xadrez em algumas instituições privadas e públicas da cidade, como alguns colégios particulares e o próprio SESC Ribeirão Preto.
Para além disso, sou também árbitra da Confederação Brasileira de Xadrez e trabalho também com algumas aulas voltadas aí a oficinas de xadrez recreativas para públicos diversos da cidade. Em relação ao lado enxadrístico, né, todos nós aqui provavelmente temos algum envolvimento com o xadrez. Eu, desde muito cedo, jogo profissionalmente pela equipe feminina de Ribeirão Preto. Hoje não mais, né? Desde o início dos meus estudos, eu brinco que eu comecei a me dedicar tanto às aulas e a estudar o xadrez cientificamente, que o tempo para jogar ele começou a ficar escasso, né? Então, hoje em dia, eu jogo muito pouco, me dedico muito mais às aulas, ao estudo, mas ainda brinco nas horas vagas. Joguei também por algumas cidades aqui na região de Ribeirão Preto e São Paulo. Ganhei algumas vezes jogos regionais, jogos abertos, enfim, que são algumas competições aqui de renome no interior de São Paulo. E sigo hoje me dedicando aí mais às aulas e ao estudo científico da nossa modalidade, ok? Então, antes de eu apresentar a disciplina para vocês e um pouquinho da proposta, eu queria ouvir vocês. É a primeira vez que eu tenho contato com vocês. Eu gostaria muito que vocês se apresentassem brevemente, de 1 a 2 minutos, falando um pouquinho da experiência acadêmica e enxadrística e profissional de vocês, assim como eu fiz agora nesse início. Pode ser? Não vou chamar aqui, fiquem à vontade. Aqueles que quiserem começar, é só abrir o microfone. Vamos lá. Bruno Cassiano. Bruno Olá, Cassiano. Bruno. Prazer. Bruno Cassiano. Palmeira dos Índios, Alagoas. Sou árbitro pela Liga Brasileira de Xadrez. Bacana, Bruno. Prazer em conhecê-lo. Um companheiro, então, de arbitragem. Arbitragem, é. Daniel, sou de Moarama, Paraná. Eu estou sem a câmera aqui nesse computador. Sou árbitro também da Federação de Xadrez do Paraná. Formado em Educação Física e atleta também amador de xadrez. Bacana, Daniel. Companheiro de área, então, de Educação Física e também de tabuleiros. Muito legal. Eu sou a Wanda, Paraná, Pato Branco, Paraná. Agora aposentada num dos padrões, Educação Física, que eu sempre pegava, então eu trabalhava com o projeto de xadrez. Hoje eu trabalho somente com a educação especial, mas tenho interesse, ano que vem, em retornar ao projeto de xadrez do Estado. Bacana, Wanda. Seja muito bem-vinda. Prazer em tê-la aqui. Obrigada, prof. Boa noite, sou o Valdemir, eu sou árbitro nacional de xadrez, estou atualmente no estado da Bahia, pela Confederação Brasileira de Xadrez, mas estou residindo agora em Minas Gerais. Eu sou bancário, graduado em Engenharia de Alimentos, algumas pós-graduações aí pela estrada, na área de educação, na área de gestão, estou fazendo licenciatura em Química agora também, e sou do Rio Grande do Sul, atualmente estou em Minas Gerais. Bacana, Valdemir, que bacana. Eu tenho grande parte da família em Minas Gerais também, São Sebastião do Paraíso. Prazer em conhecê-lo. Boa noite, meu nome é Vicente, sou da cidade de São Carlos, aqui pertinho de Ribeirão Preto. Sou barretense, já joguei pela equipe de Barretos, os regionais, Guaíra e algumas outras cidades. Sempre fui entusiasta de xadrez, mas tive que me preocupar com a profissão, sou graduado em enfermagem, e nessa pós eu descobri um novo caminho, que eu estou muito entusiasmado de estar seguindo em frente, que é relacionado ao xadrez, relacionado com a saúde. Eu estou muito contente de estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade.
Bacana, Vicente. Provavelmente a gente já deve ter se visto, então, nos jogos regionais aqui da região, sem saber. Com certeza, com certeza. Que legal, bacana. Boa noite, posso... Boa noite. Estou falando, posso falar? Meu nome é Cássio, eu sou psicólogo de formação e quando eu aposentei no trabalho da Caixa Econômica, eu voltei a minha antiga formação profissional. O objetivo é o xadrez terapêutico, para a animação dessa pós é essa. Como enxadrista, só para você ter uma ideia da idade, Jéssica, eu comecei a jogar xadrez com Matt Fischer e Spassky, né? E tive curso de formação de arbitragem com o Alexandre Segal. Aí você vê com quem que você está lidando. Disputo basicamente os torneios sênior, já jogo brasileiro, mundial sênior, pan-americano sênior, né? E estou aproveitando a oportunidade de não ter tido classificatórios para jogar o absoluto lá em Cuiabá, que vai ter agora no final do mês de outubro. Acho que, em termos gerais, acho que é isso. Boa noite para você. Boa noite, Cássio. Muito obrigada pela sua apresentação. Interessante, então, que o disparador aí para que você fosse jogar xadrez foi esse match tão famoso, que inclusive a gente vai conversar que há artigos dedicados a ele durante a disciplina. Muito bacana. Mais alguém, turma? Boa noite. Boa noite, Olá, professora. Fábio. Tudo bem? Prazer imenso. Estou muito feliz de estar aqui conectado e com muitas coisas a fazer. Eu estou estudando e, ao mesmo tempo, assistindo a aula. E a minha trajetória no xadrez é mais como professor de xadrez. Fiquei por quase 10 anos ensinando crianças em projetos de xadrez em municípios aqui da minha região, aqui de Paranavaí, no Paraná, onde eu aplicava e desenvolvia as atividades enxadrísticas nas escolas municipais com as turmas de jardim da infância até o 5º ano, que seria o 4º ano, hoje 5º ano. Então, sou formado em educação física, com especialização em psicomotricidade, e atualmente estou me dedicando a esse campo de estudo, a psicomotricidade, que também quero fazer algumas abordagens dentro do xadrez, onde há possibilidades muito além do que psiquismo. Isso me deixou muito feliz, e aí então estou buscando a psicomotricidade relacional como base de estudos para poder, lá na frente, estar argumentando que xadrez não é só psiquismo, é emoção, é vida, é alegria, é prazer e tantas outras e outros adjetivos que a gente pode encontrar nessa prática maravilhosa que é o jogo de xadrez. Obrigado pela atenção. Muito legal, Fábio. Corroboro contigo em relação às diversas facetas que essa modalidade pode assumir. Muito bacana. Joia. Mais alguém, turma, que ainda não se apresentou? Boa noite, pode ser eu? Claro, Márcio, vamos lá. Meu nome é Márcio Aurélio Vieira, sou graduado em Pedagogia, sou graduado em Educação Física, tá? Tenho especialização em práticas interdisciplinares. Eu vim do mundo do esporte de competição, vim do voleibol. Aí, quando começou aquele programa de acolhimento, não é o termo, é portador de necessidade especial, vim para a escola e eu já conheci o xadrez, comecei a trabalhar com xadrez, né? Aí estou desde 88 lecionando xadrez nas minhas turmas do Fundamental 1 e 2.
Depois, em 2003, fundamos um clube aqui em São José, que eu sou de Santa Catarina. Aí descobri essa pós e resolvi entrar. Então, estou mesclando entre a iniciação e o rendimento. Aí eu faço bem como diz outro, chão da fábrica. Faço a iniciação e tem um professor nosso que trabalha com rendimento. E vão para competição, essas coisas todas. E vim para ter mais conhecimentos, né? Hoje foi meio truncado, assim, um trânsito muito caótico aqui. Me atrasei uns minutos, mas consegui chegar. Eu perdi, foi sua apresentação, professora. Como é que é seu nome? Márcio, meu nome é Jéssica, viu? Seja muito bem-vindo. Prazer em conhecê-lo. Tá bom. Tem algumas pessoas, Jéssica, que não estão por áudio, mas elas se apresentaram aqui, né? O Cláudio, por exemplo, né? Falou que de Itaberaí, Goiás, que é pedagogo, porém está, acho que afastado da educação desde 2009, porém com a conquista dessa pós-graduação vai abrir portas para voltar a lecionar xadrez. Está sem microfone. Se alguém tiver com problema no microfone, pode falar ali, né, no chat. O Gabriel também. Gabriel Rodrigues Silva, de Guarapuava, Paraná. É estudante, 22 anos, se formou agora em engenharia civil, frequenta clube de xadrez. Acho que é isso aí. Ok, Cleiton, acompanhando aqui as apresentações pelo chat. Vamos lá, Daiane? Oi, tudo bom? Tudo bem, e você? Bem também. Desculpa aí o atraso. Uma apresentaçãozinha rápida. Eu sou formada em Educação Física, e daí depois eu fiz pós em Neurociência Aplicada à Educação. Meu TCC foi Como o xadrez pode desenvolver as habilidades cognitivas. Daí depois eu fiz Pedagogia e agora eu estou fazendo essa pós. Eu trabalho com xadrez escolar na iniciação, né, de 3º a 5º ano. E não sei se é para falar isso, porque eu cheguei atrasada, mas enfim, a minha ideia de fazer o TCC dessa pós é diferente, tipo, por que tem menos mulheres jogando xadrez do que homens. Enfim, e acho que é isso. Que interessante, Daiane. Esse é um tema sobre o qual a sociologia pode muito contribuir em relação às possíveis explicações. O tema de gênero é muito quente para nós sociólogos. Bem polêmico, e pelo que eu li, são situações mais estruturais da sociedade mesmo, nada... comprovadamente nada cognitivo ou de diferença, assim. Então... é mais estrutural mesmo. Então, a sociologia acho que vai colaborar bastante. Exatamente. Bom conhecê-la. Seja bem-vinda. Obrigada. Prazer. Mais alguém? Estou vendo aqui que o Léo está por aqui hoje. Oi, Léo. Tudo bem contigo? Boa noite, Jéssica. Desculpa, eu estou com a internet meio ruim aqui, mas estou ouvindo. Bacana, Léo. Também tenho um trabalho que eu fiz baseado no Pierre Bourdieu. Então, eu queria ouvir também o que você fala aí sobre esse assunto, que eu acho bem legal. Bacana, Léo. Bourdieu vai chegar para a gente na aula que vem, mas já vamos esquentando os motores desde essa aula. Prazer em tê-lo aqui. Um abraço, Léo. Um abraço a todos aí. Deixa eu ver. Mais alguém, turma, para se apresentar? Só um questionamento. As nossas aulas vão ser às sextas-feiras, é isso? Isso, Márcio. Toda sexta-feira, das 8h até as 10h, né? Conversando com o Cleiton, parece que esse horário das 8 é o que vocês têm maior adesão, né? Após os compromissos profissionais. Então, a gente combina aí
de matar as sextas-feiras à noite de vocês durante o mês de outubro. Prometo que só durante esse mês. Bom, vamos lá então. Se não tem mais alguém para se apresentar, eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho da disciplina. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês, para nós começarmos falando um pouco da ementa. Vamos lá, todos vocês conseguem visualizar minha tela? Tá tranquilo? Sim. Tudo ok, Perfeito. Ok. Então, basicamente, turma, a gente entra em outubro com a disciplina de Introdução à Sociologia, Fundamentos e Contribuições ao Xadrez, a qual se ocupa de um conjunto de conhecimentos teórico-metodológicos relacionados à análise sociológica do xadrez. Então, é importante dizer aqui que a gente está tratando de uma área ampla, que é a sociologia, porém, nessa disciplina eu vou fazer um recorte do que os conhecimentos sociológicos têm proporcionado, têm contribuído à análise da nossa modalidade ultimamente. Essa disciplina também contextualiza as bases epistemológicas da sociologia e da sociologia do esporte por meio de uma abordagem teórico-metodológica específica, que é a de Pierre Bourdieu, um sociólogo francês renomado e dentre os quais é o mais utilizado nos estudos sociológicos de xadrez que a gente tem hoje em dia no Brasil. Tá? Então, aqui é outro recorte importante, porque quando a gente fala de sociologia, a gente pode falar desde os pais fundadores, ou seja, Marx, Weber, Durkheim, e tantos outros, quanto de sociólogos pertencentes a uma era mais moderna, como é o caso de Pierre Bourdieu. Então, aqui é importante a gente ter em vista que essa disciplina vai focalizar um autor específico com o objetivo de que a gente possa se aprofundar em suas categorias, em seu modo de trabalho, e que vocês possam sair daqui vendo Bourdieu em tudo, né? Eu brinco que uma vez que a gente conhece esse autor, ele começa a fazer tanto sentido que a gente começa a ver desde as prateleiras de supermercado até o nosso cotidiano, as suas bases, os seus conceitos, as suas relações em tudo que a gente opera na vida. Também, nessa disciplina, nós discutiremos o campo esportivo em relação à gênese deste fenômeno do esporte, suas pluralidades e controvérsias, e um pouco de sua conceituação no lugar que conforma o xadrez enquanto esporte. Então, mais do que dizer se xadrez é ou não esporte, a gente vai discutir aqui um pouco dos conceitos desse campo esportivo, ou seja, aquilo que ele abarca e o processo de esportivização do xadrez enquanto prática que a ele pertence. Por fim, nós vamos contemplar também a trajetória como uma possibilidade de análise sociológica. Então, como eu disse para vocês no início, na minha apresentação, o meu objeto de estudo é justamente a trajetória esportiva dos grandes mestres brasileiros, ou seja, a ideia é que vocês também comecem a pensar a trajetória, não só dos GMs, mas a trajetória dos alunos com que vocês têm contato, a trajetória dos professores que são seus colegas de trabalho, a partir de uma ferramenta e principalmente de uma categoria específica de Pierre Bourdieu, que é de herança cultural, ou seja, uma categoria que nos faz pensar a trajetória de uma outra maneira, que nos troca a chave e começa a desvelar uma série de favorecimentos, uma série de bagagens que as pessoas acumulam ao longo de sua vida e que faz diferença naquilo que elas atingem ou não em relação ao sucesso nas diferentes áreas. Basicamente, então, a disciplina está dividida em 5 conteúdos programáticos. Na aula de hoje, nós discutiremos as bases epistemológicas da sociologia e da sociologia do esporte. Na aula que vem, a abordagem teórico-metodológica de Pierre Bourdieu. É claro, uma síntese, um resumo, porque, afinal, uma aula não daria conta de todo o seu arcabouço teórico. Na terceira, o campo esportivo e a conformação do xadrez enquanto esporte. Na quarta, a trajetória como possibilidade de objeto da análise sociológica.
Na quinta, a herança cultural como mecanismo reprodutor das desigualdades. E aí encerramos. Tudo bem? Na verdade, o que eu fiz aqui, turma, até eu vou explicar para vocês o porquê a seguir, foi compilar a quarta e a quinta aula para que a gente pudesse ter o quinto encontro livre para um seminário, que será a nossa forma de avaliação. Então, vocês vão ver que o quarto e o quinto tópico, aquele dedicado à trajetória e aquele dedicado à herança cultural, serão compilados, serão apresentados em conjunto, justamente para que a gente possa ter uma aula livre para o nosso seminário que encerra a disciplina. Aqui na ementa, a qual eu já coloquei lá no Google Classroom, vocês têm um pouco da bibliografia básica recomendada, basicamente estudos de Pierre Bourdieu e estudos meus aplicando Pierre Bourdieu ao xadrez, e também trouxe para vocês uma bibliografia complementar. Aqui, grandes obras do autor, como o livro A Reprodução e os Herdeiros, os Estudantes e a Cultura, para além de mais alguns outros trabalhos de autores que fazem uma análise semelhante, aplicando o autor à nossa modalidade, ok? Aqui eu deixo o link do meu currículo para aqueles que quiserem acessar diversos outros trabalhos, e um pouco também da apresentação que eu fiz no começo da aula, para aqueles que perderam, está presente nesta ementa que está no nosso Google Classroom, ok? Bom, vamos falar um pouquinho, então, de como vai acontecer a nossa disciplina. Então, basicamente, a gente tem um módulo de 26 horas, né, que são divididas em 10 horas de aula online, né? Então, nós teremos 5 encontros de 2 horas durante o mês de outubro, começando por hoje. 10 horas de fórum no Google Classroom, então será muito importante a participação de vocês por lá, a qual eu acompanharei semanalmente. 5 horas de trabalhos, que também serão postados por lá, pelo Google Classroom. Na verdade, ao invés de 5 horas, eu proponho aqui 4 horas de trabalho, exatamente os 4 tópicos que eu falei para vocês em que a disciplina é organizada. E ao invés de 1 hora de avaliação, eu proponho que seja 2 horas de avaliação, justamente a última aula em que a gente fará o nosso seminário, tá? Então, basicamente, a nota de vocês será composta por 5 pontos de trabalho, os quais serão postados no fórum do Google Classroom, e 5 pontos de avaliação final, a qual vai ser um seminário. Então, vocês poderiam se perguntar o que é que vai abordar esse seminário, né? O que a gente vai apresentar, o que vai ser cobrado de vocês nessa apresentação. Eu proponho que a gente se divida em 5 grupos, ok? Cleiton me passou aqui mais ou menos a quantidade de alunos da turma é de 50, mais ou menos uns 30 ativos, umas 20 pessoas que acompanham à distância. Então, eu proponho que a gente se divida em 5 grupos, com apresentações de 20 minutos e 5 minutos de arguição sobre qualquer tópico abordado na disciplina. Então, sobre o que tratará esses seminários? Pode ser uma resenha de cada assunto, pode ser uma releitura, pode ser como determinado assunto pode ser aplicado ao seu projeto de pesquisa. Então, por exemplo, a Daiane, que quer estudar gênero e xadrez, pode pensar como algumas categorias sociológicas do autor, de Pierre Bourdieu, podem se ocupar de ajudá-la e assim por diante, ou simplesmente uma aplicação em uma problemática real do cotidiano de vocês, do dia a dia. Tá? Então, fiquem bastante à vontade em relação a esse seminário. A única coisa que eu vou cobrar de vocês em relação a ele é que seja relacionado a algum tópico que a gente tratou durante as aulas, ok? Podendo ser essa aplicação um pouco mais científica, quanto prática ou em relação ao cotidiano de vocês. Antes de eu continuar, turma, alguma dúvida sobre os pontos que vão ser abordados, sobre a bibliografia, ou mesmo sobre o seminário? Ficou claro para todo mundo?
Eu não consigo ver vocês. Se vocês puderem me responder. Professora. Sim, Pois ficou claro. Sou eu, Pois Bruno. não. No sou eu, Bruno. No caso, vai dividir em 5 grupos, é? Ou o grupo de 5 pessoas que você falou, como foi que você falou? Isso, 5 grupos, tá? Sim, 5 grupos. Fiquem à Grupos de vontade. 10, então, é isso? Isso, exatamente. Perfeito. E a gente vai estar numa média de 30 pessoas ativas, então estimo aí que em uma média de 6 a 5 pessoas por grupo, tá? Estou vendo aqui que o Léo levantou a mão. Diga, Léo. Eu acho que vale a pena lembrar, Jéssica, e para os colegas aí, né, que vai ter um encontro de pesquisadores lá com o Valério, lá do IFPR, e o mestrado que ocorre ali com o tema xadrez é um mestrado CTS, ou seja, Ciência, Tecnologia e Sociedade. E um dos autores que é estudado no mestrado é justamente o Pierre Bourdieu. Então, eu só queria lembrar que quem deseja realmente fazer um mestrado, essa vai ser uma grande oportunidade de repente, fazer um projeto que envolva, né, o tópico aí de sociologia, que é o centro, né, do mestrado lá em Paranaguá. Então, até por isso, é muito importante essa tua disciplina. Para quem tem interesse em fazer um mestrado e que tem pretensão de repente, ir lá para Paranaguá, ou hoje parece que está bastante à distância também, é uma oportunidade. Então, inclusive estão abertas, né, as inscrições para os resumos. Pode ser um resumo até da tua disciplina aí que eles vão de repente fazer, só para lembrar essa possibilidade, que eu acho que é uma oportunidade. Fiz uma propaganda gratuita aqui lá do IFPR. Obrigado, Jéssica. Imagina, Léo, perfeita colocação. Aliás, turma, o Cleiton já mandou no grupo, pelo que eu visualizei, né? 2 eventos importantes que estão acontecendo, né? O encontro de pesquisadores do pessoal do Paraná e também o Congresso de Esportes da Mente, que são 2 oportunidades ímpares para que vocês possam colocar à prova aquilo que vem estudando em nossa pós-graduação, né? Eu acho que os congressos eles desempenham um papel muito importante, que é o de socializar conhecimentos e contar com contribuições de outras pessoas naquilo que a gente está estudando, né? Então, também, assim como o Léo, encorajo fortemente vocês à submissão, para além, é claro, de reforçar a importância do autor que é base dessa disciplina, de Pierre Bourdieu. Acho que não só nesse mestrado, Léo, mas em outros campos também, né? No doutorado em que eu faço parte, por exemplo, lá na FEF, na Faculdade de Educação Física da Unicamp, há uma disciplina que é apenas dedicada a ele e em outros programas também, tá? Então, para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma noção aí da abrangência, da interlocução do autor que estamos conversando. Bom, dito isso, vamos dar início, então, à nossa aula de hoje. Deixa eu projetar aqui os slides. Pronto, a partir de agora, novamente, não vejo tanto vocês, mas espero que vocês estejam vendo a apresentação. Na aula 1 de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre as bases epistemológicas da sociologia e da sociologia do esporte, ok? Antes de eu começar, turma, eu queria ouvir de vocês. O que vocês compreendem por sociologia? Ou qual o contato prévio com a sociologia que vocês têm tido até aqui? Que vocês tiveram ou que foi ausente? Contem um pouquinho para mim. Vamos lá.
Jéssica, eu, como psicólogo, eu tive formação em sociologia e antropologia, né? E com a gente estuda, né, Weber, Durkheim, Marx, né? O Bourdieu já é mais novo no período de estudo, e aí foi interessante o fato de você já ter disponibilizado coisas para a gente já ir, e junto com a ementa, a bibliografia, para a gente já ir podendo aumentar, melhorar a nossa leitura e o conhecimento em relação a isso. Então, acho que a formação que eu tenho, acho que a pessoa que eu mais estudei mesmo não foi Weber, foi mais Marx mesmo, né, com os conceitos de sociologia, de luta de classes, e aí acho que é o foco que eu vou nadar de braçada quando você estiver falando sobre isso. Bacana, Cássio. A gente vai dar uma pincelada em Marx hoje. É claro, não poderíamos deixar de passar por ele, né, visto que é um dos pais fundadores da sociologia clássica. Porém, aí nos aprofundamentos teremos Pierre Bourdieu na aula seguinte, as quais você falou muito bem. Já temos condições e bibliografias recomendadas na ementa para vocês irem tomando contato antes mesmo da aula seguinte, tá? O Jailson Nobre comenta que teve sociologia jurídica em ciência política. Bacana, Jailson. Bom saber, é uma das vertentes também da sociologia, o braço jurídico. Ok? Quem mais, turma? Quais os contatos de vocês com a área sociológica? Eu entendo por sociologia, assim, o estudo ou, né, do comportamento de uma sociedade. Ok, então Daniel já nos faz pensar que a área, então, se ocuparia sobre o estudo das pessoas em sociedade. Bacana, Daniel. Legal contar com a sua contribuição. Quem mais? Acredito que o meu conhecimento também se limite a isso. Acho que não foi muito aprofundado em sociologia, infelizmente, apesar de eu achar muito necessário. Bacana, Daiane. Mais alguém, assim como a Daiane, não teve contato com essa área durante a formação, nem em relação à educação básica ou à educação superior? Nunca viu sociologia? Professora, eu tive contato com a sociologia na formação na graduação da enfermagem. E na época a gente estudou, como o professor falou, autores mais antigos, né? Foucault, a gente estudou muito, né? E eu sou sincero em dizer que dentro da pós é que renasceu essa vontade de conhecer mais coisas a respeito da sociologia, por conta do que a gente precisa tá buscando de estudo para o futuro aí, tá? Então, o contato foi pouco, mas eu tenho muita curiosidade de conhecer mais coisas. Bacana, Vicente. Foucault também, assim como Bourdieu, é um dos grandes autores da época moderna. Tem contribuições aí também fantásticas. Se a gente pudesse ter, né, uma disciplina para cada autor, um módulo para cada um deles, seria excelente, né? A gente faria aí um curso só de sociais em relação ao xadrez. Mas, infelizmente, a gente não tem tempo hábil para tratar sobre todos eles. Mas Foucault também é um autor de grandíssimas contribuições. Mas alguém deseja colocar sua experiência, seu contato com a sociologia ao longo da formação? Ou podemos prosseguir?
Ok, vamos lá então. Então, basicamente, turma, deixa eu passar aqui o slide. Essa apresentação, ela está estruturada em 6 pontos distintos. O primeiro deles, nós vamos conversar um pouquinho sobre Augusto Comte e o positivismo, um pouco falando aí sobre o clássico que a gente tinha antes mesmo dos pais fundadores da sociologia. Vamos abordar um pouco também sobre a sua origem, seu objeto e principais ramos, um pouco sobre a sociologia positivista, a marxista, e, por fim, a gente encerra falando um pouquinho da sociologia weberiana. Bom, nos primórdios da área de sociologia, turma, é importante lembrar que ela era arraigada pelo positivismo. Antes de eu prosseguir, quando eu falo de positivismo, vocês têm ideia do que eu estou falando? O que é algo positivista? Isso a gente utiliza bastante no cotidiano. A gente tem um dos símbolos grandes do Brasil, é o lema Ordem e Progresso da nossa bandeira, que é um lema claramente positivista. O que estamos falando quando falamos de positivismo? Se me permite, professora, estamos falando de uma ideia de ir avante, sempre avante, de um ponto de vista em que emerge-se o fundamento de um pensamento social onde se remete ao quê? Vamos, então, recriar uma sociedade onde eu olho os problemas do seu cotidiano, olho a política do seu cotidiano de forma apenas positiva. No meu ponto de vista, não questionável. Ou seja, não se dá a liberdade para se questionar os problemas, e sim deseja-se apenas passar por eles. Então, eu vejo dessa forma. Perfeito, Fábio. Excelente colocação. Aliás, acostumem-se, viu, turma? Eu gosto muito de uma aula expositiva dialogada. Então, a todo momento, vou chamar a participação de vocês, justamente para que seja uma conversa, para que seja um diálogo e não um monólogo aqui entre nós. Então, como o Fábio colocou, a ideia de positivismo é uma ideia de progressão, uma ideia de positiva mesmo, de que as coisas vão dar certo, de que a sociedade vai ser feliz, vai prosperar, vai tomar os seus rumos, sem, entretanto, pensar no percurso até lá, ou, como o Fábio colocou, sem dar muito lugar aos questionamentos, às reflexões, ou seja, ordem e progresso, né? A gente poderia aqui fazer alguns paralelos com a atual política, mas aqui eu não vou entrar nesses meandros, mas basicamente para dizer que ela é muito aclamada pelo nosso atual governo, tá? Então, basicamente, nos primórdios da área da sociologia, a gente teve nas ideias de Saint-Simon e de Comte, foram os primeiros a utilizar o termo sociologia na obra Curso de Filosofia Positiva. Então, vejam da onde ela emergiu, tá? Vejam a origem que ela teve em relação aos seus primórdios. Mas, basicamente, quando a gente fala do objeto de estudo da sociologia, a gente está falando do estudo das relações sociais. Então, como eu acho que o Daniel comentou há pouco, quando a gente fala dos estudos sociológicos, a gente está pensando nessas relações entre os homens, entre o homem e a natureza, entre o homem e a sociedade, entre sociedades, né? Então, todos os estudos que se relacionam às relações sociais são de cunho, são de objeto próprio da área da sociologia. É claro, quando a gente está falando desses primórdios, a gente está falando basicamente dos séculos XVIII e XIX, que foram fortemente influenciados pelo positivismo, né? Como o Fábio próprio colocou, defensor do conservadorismo, da coesão social, e pela ideia de ciência como única verdade, né?
o que é algo questionável também, né? Há uma verdade absoluta, né? Aqui eu gostaria de provocá-los novamente. O que vocês acham sobre essa pergunta? É possível falar de uma verdade única, absoluta? Não, não. Por que não, Daiane? Desenvolva para nós. Vai lá. Bom, acho que a verdade tem muito a ver com as lentes que a gente enxerga o mundo, né? Então, e as pessoas têm lentes diferentes que foram construídas a partir das interações que elas tiveram na vida, da vivência delas, de como elas cresceram, o ambiente e mesmo a genética. Então, não dá para falar que existe uma verdade que vai contemplar todas as pessoas do mundo ou de um grupo, enfim. Excelente. Então, olha só o que a Daiane colocou para a gente, né? A sociologia é como se fosse um caleidoscópio, turma. Imaginem várias lentes, ok? Várias perspectivas em que a gente pode ler o mundo social de acordo com o referencial que estamos utilizando. Aliás, é um pouco sobre isso que será a primeira atividade no fórum de vocês, tá? Então, o problema central para a sociologia, né, um termo, como eu disse para vocês, modificado de física social, né, do curso de filosofia positiva, era compreender como a sociedade deveria ser mantida diante da complexidade. Ou seja, ao longo dos mais grandes eventos em que a sociedade passou, como Revolução Industrial, enfim, entre outros, como é que a gente pode compreender como essa sociedade se mantém, como a ordem se reproduz, como os caminhos continuam os mesmos. É um pouco isso o problema central da nossa área de estudos. Além disso, a sociologia positivista também tornou-se uma ciência que estruturaria a forma de organização obtida com o capitalismo, né, consolidada pelo lema, né, positivista de ordem e progresso, que eu já mencionei com vocês anteriormente. Bom, em termos de sua origem, é importante a gente ter em mente que a sociologia se interessa em relação às relações entre os homens, consideradas até o período feudal como naturais. Então, o que eu quero dizer em relação a relações naturais? Antigamente, as coisas eram tidas porque eram assim. Então, os homens agiam porque eram assim, a natureza respondia porque era assim, ou a sociedade se comportava porque era assim. Esse tipo de pensamento natural, ele é empregado até os dias de hoje. Por exemplo, no xadrez, que tipo de exemplo a gente pode dar de um exemplo naturalista, que emprega as coisas assim como elas são? Que tipo de exemplo a gente poderia dar? No gênero, a gente tem um muito latente, né, Daiane? A gente tem que as mulheres não jogam bem xadrez porque o seu cérebro é assim, né? Eu já ia falar isso. O que mais, turma? Que outros exemplos naturalistas nós poderíamos dar aqui? Que é um talento inato e não uma habilidade a ser desenvolvida ou praticada. Perfeito. Essa ideia do talento, inclusive, um dos artigos da referência complementar que eu indiquei para vocês na disciplina é justamente esse que eu tenho como orientador, que discute a ideia de talento inato, tá, turma? Quando a gente faz uma análise sociológica, dificilmente a gente pode falar que a questão do talento veio só de uma questão genética, veio só de uma questão a priorística, ou veio de Deus, né? Quer seja aí, se a gente perguntar, por exemplo, para o Mequinho, claramente ele vai falar para a gente que o talento dele veio de Deus, né? Mas quando a gente olha por uma lente sociológica, a gente desnaturaliza essas concepções e dialoga rumo a um conhecimento mais social de produção desses conhecimentos, ok? Deixa eu me apontar aqui. Seria um exemplo também, professor, quando se fala que o enxadrista ele é mais inteligente? Perfeito, Vicente. Esse é um conhecimento naturalizante.
Ou, por exemplo, que o xadrez serve para aumentar o QI, né? Conhecimento naturalista, ou seja, que fala que as coisas são assim porque são assim, e não há espaço para reflexão, para questionamentos e para os aspectos sociais que há por trás das práticas, né? Excelente exemplo, o que você deu agora. Boa noite. Vai lá, Luiz. Boa noite. Me permita participar, entrei atrasado, mas por outras questões. Nós poderíamos colocar, por exemplo, entender como natural a posição das peças no tabuleiro, entender que essa forma, esse formato é natural, que tem que ser assim mesmo. Se a gente considerar, no caso, que não há outras possibilidades, como o xadrez randômico mesmo. Então, quando se fala em como é que se coloca as peças no tabuleiro, todo mundo segue a mesma lógica. E se alguém tentar fazer alguma coisa diferente, não pode, então, seria um pensamento naturalista de que as peças, as posições têm que obedecer unicamente a essa lógica, sabemos nós que temos outras, né? Mas se a gente entende essa maneira e acha que só dessa maneira seria um pensamento também, uma forma naturalizante das coisas. Excelente exemplo, Luiz. Perfeito, né? Ou como, por exemplo, quando uma criança nos pergunta em sala de aula por que o movimento de determinada peça é assim, e a gente responde porque é, né? Isso é um pensamento naturalizante, né? Naturalista. Já quando a gente recorre para a história da movimentação de cada uma das peças, né, desde a época medieval, por exemplo, quando a gente pega a dama, né, claramente ela ganhou mais movimentações depois da emancipação da mulher após o período feudal, e enfim, aqui a gente poderia aludir até as transformações que o xadrez teve durante a Idade Média. Mas quando a gente é um professor que tem um pensamento naturalizante, naturalista, a gente acaba respondendo com respostas simplistas, como, por exemplo, porque é assim, né? E você fez uma ótima colocação, nos lembrando que as coisas são assim, mas tem uma razão de ser assim e que podem ser de outro jeito a partir do momento que a gente se questiona justamente por essa ordem ou porque as coisas se mantêm nesse status quo. Excelente, muito bom. Mais alguém? Ótimo, então vamos prosseguir. Então, basicamente, a sociologia surgiu no final da sociedade feudal e início da industrial capitalista, durante o século XVIII, início do século XIX, e seu nascimento foi motivado por tanto transformações econômicas, quanto transformações políticas, quanto transformações culturais. Turma, nessa época, séculos XVIII, XIX, que tipos de transformações econômicas estavam vigentes na sociedade? Revolução Industrial. Exatamente. Me perdoe. Pode ir, vai lá, Luiz. Desculpa, Então, no fim da sociedade feudal, a gente percebe a ascensão de uma nova classe social, né? Como o próprio nome já diz, sociedade industrial, então a burguesia, ela começa a surgir a burguesia fabril aí, né? Em torno das indústrias, né? A substituição da mão de obra pela máquina, no caso. Então, os trabalhadores passam a ter uma posição secundária, já que a máquina passa a ser o principal meio de produção. Então, antes, quando não havia a indústria, quando não havia as máquinas, o trabalhador, a manufatura ocupava uma posição central, e começa a ser secundarizado com o surgimento da máquina, da mecanização. Isso também relega as pessoas a um plano inferior de importância dentro do processo produtivo.
Então, claro que aí muda-se também os conceitos, as relações também passam a serem modificadas por essa relação homem-máquina-natureza. As relações sociais também começam a ganhar outros contornos aí, né? E aí problemas também começam a surgir aí dessas relações, dos conflitos, né, entre patrões, empregados e máquinas. Então, só uma contribuiçãozinha. Excelente colocação, Luiz. Então, aqui a gente vê a substituição do trabalho manual pelo trabalho das máquinas, né, turma? Pela revolução aí que trouxe as indústrias como centro da sociedade. Perfeito. Teve alguém que levantou a mão e abaixou. Eu não pude anotar quem era. Tem mais alguém que deseja falar? Fui eu, professora. Pois não, Fábio. Eu iria comentar que houve ainda um choque social nesse momento aqui, onde os senhores feudais eles praticamente perdem os seus escravos devido às transformações das leis e escravizam os escravos de outra forma, onde eles cobravam pelos alimentos e pelas roupas e tudo mais, ou seja, esse escravo nunca era livre, e aí o choque, então, que, na minha opinião, é o pior de todos, que é a Revolução Industrial, como, se eu não me engano, o Luiz mencionou, que veio trazer uma transformação que o Brasil veio ter à luz muito tempo depois, que foi com as faculdades, que, me perdoe a minha expressão, primeiro veio, absurdamente, a faculdade de advocacia, para depois vir pedagogia. E no meio do caminho veio medicina. Ou seja, nós ficamos à mercê de propostas políticas e com leis voltadas aos donos da terra, os senhores da terra, e também ao capitalismo. Ficamos escravos à mercê de uma sociedade que girou em torno disso por muitos anos. E aí a pergunta é, será que estamos livres de fato? Ou até onde somos livres com esse tal capitalismo, né? Então essa é a minha deixa aí e contribuição nesse momento. A liberdade é uma ilusão. Isso, muito bem. Bourdieu também diria que a liberdade aí tem seus graus de horizontes, né? Mas que ela nunca é total, nunca é completa. Muito bem. Eu queria fazer um comentário, professora. Pois não, vai lá, Vicente. A respeito da fala do professor, quando ele citou a questão da escravidão, né? Realmente, eu defendo um conceito de escravidão que é exatamente esse que a gente está acabando de ouvir agora. A gente é escravo do sistema. Por quê? Lá atrás os escravos foram libertos, mas realmente tinha que pagar sua comida, pagar sua estadia, ou seja, o que a gente faz nos dias de hoje e faremos durante muitos anos ainda, né? O nosso salário ele ainda é a migalha daquilo que alguém acha que a gente pode receber, né? E então eu sempre defendi essa questão da escravidão, porque eu nunca quis fazer parte de nenhum grupo de luta contra isso. Por quê? Porque eu sempre acho que nós podemos crescer, nós podemos produzir exatamente com isso aqui, com a educação, né? E a gente para produzir na sociedade. E, infelizmente, é um estereótipo que ele vai perdurar por muito tempo ainda, essa escravidão, como é que fala? Camuflada, né? Para mim, é uma escravidão camuflada. Excelente colocação, Vicente. A escravidão ela não se dá apenas de forma explícita, né? Das maneiras como a gente teve, por exemplo, no Brasil há alguns anos atrás, mas também na dependência de alguns fatores que hoje quase sempre são muito velados, né? Como
próprio sistema capitalista que você coloca. Excelente contribuição, muito bom. Turma, essas foram algumas das transformações econômicas que vocês comentaram. Em relação às transformações políticas, o que aconteceu com a monarquia nessa época? Guilhotina. Desenvolvam, vamos lá, muito bem. Guilhotina, o que mais? O que acendeu, então? Se não são mais os monarcas, o que veio à tona? Bom, tem um levante da população contra essa monarquia que, de certa forma, faz exatamente o que os ricos bilionários fazem hoje, que é consumir toda a riqueza e todos os recursos. E tem esse levante, tem a deposição dessa monarquia, né? E tendem a começar, talvez, digamos assim, nascimento de uma pré-democracia, alguma coisa mais assim, mas não muito bem estruturada, eu acredito. É assim, eu estou bem enferrujada em história, mas estou aqui, estou tentando. Eu posso falar? Claro, vai lá. Daiane, legal a tua contribuição, e eu vou pegar a tua deixa aí. A monarquia, ela foi substituída pelo Estado burguês, né? A burguesia ascendente, ela quis para si o controle do Estado. Então, nós vamos... E aí, Daiane, eu peço licença para, na tua fala, dizer o seguinte: não foi necessariamente um levante popular. As elites, agora donas do capitalismo, do capital, do poder econômico, elas vão propor a reformulação do Estado. Deixa de ser monarquia absolutista e passa a ser Estado burguês democrático, mas esse democrático, entre aspas, porque vai ser a divisão do poder, o poder vai ser compartilhado pela elite burguesa, né? Então, a população mesmo ela vai ficar fora do controle político do Estado. Então, historicamente, nós vamos ver que na Inglaterra houve uma espécie de acordo entre a burguesia industrial e o que sobrou da monarquia. Lá nós temos até hoje um Estado onde existe a família real está no poder, porém ela não governa. Quem governa é a burguesia através do parlamento. Inclusive, a primeira reforma política, de fato, nesse sentido, foi na Inglaterra, e nós tivemos a Revolução Francesa, que foi um marco, onde lá houve, por um momento, uma certa união das classes trabalhadoras da cidade e do campo, mas também a burguesia fez parte desse processo, e no final das contas, nós sabemos o que aconteceu, a classe trabalhadora foi alijada do parlamento, do poder econômico, e a elite foi quem permaneceu com esse controle do Estado. Tanto é que houve depois um retrocesso lá na França, com a ascensão de Napoleão ao poder, nada mais, nada menos, foi uma espécie de absolutismo, não nos modos mais do antigo regime, mas agora um absolutismo, digamos assim, transfigurado dentro das exigências do que a burguesia queria, né? Compartilhando, de certa forma, ali o poder, e não mais a elite feudal camponesa de anteriormente do sistema feudal. Então, só colocando isso um pouco, para que a gente não tenha, assim, que a gente pense que a classe trabalhadora ela participou dessa revolução como protagonista. Ela foi, mais uma vez, coadjuvante, ela foi conduzida a fazer parte do processo de, digamos, modernização do Estado, mas depois ela foi alijada e ficou fora, como até hoje, como você já colocou, nós apenas fazemos parte da parte de baixo, e a gente não tem, e até temos, talvez, de forma, como já foi colocado, de forma mínima, uma participação no poder, através do voto, de outras maneiras, mas a gente sabe que realmente não nos é dado o direito de realmente
propor mudanças que são necessárias para uma sociedade melhor. Luiz, muito obrigada. Muito obrigada. Sério. Excelente, turma. Inclusive, o Luiz nos relembrou de um evento importantíssimo para além da Revolução Industrial, que foi a Revolução Francesa, né? Com o lema liberdade, igualdade e fraternidade, mas que, na verdade, mascarava os interesses burgueses por trás deste movimento, né? Isso, olha só, o Léo nos recorda de uma frase famosa no xadrez, né, que os peões são a alma, de Philidor, né, antes da Revolução Francesa. Inclusive, há várias imagens ilustrativas desse lema, né, dos peões todos aglomerados em relação à luta aí de classes que é mimetizada por esse lema, né? Muito bem. E, por fim, turma, o que acontecia com a cultura nessa época? Quais eram os principais movimentos? Como andava a esfera cultural entre o século XVIII e XIX? Quais movimentos vigoravam na sociedade? Só uma pergunta, tem mais professor de história na turma ou sou eu? Pode ir, Luiz, vai lá, sem medo. Não, é que fica chato, desculpa. Não, eu não Por favor, ajuda a gente. Não, eu não me sinto confortável, não, porque aí eu gostaria de deixar aqui outras pessoas, e aí eu entro assim que me der, me permitirem. Tá certo. Aliás, aqui entre nós não precisam pedir a palavra, tá, turma? Sintam-se sempre bastante à vontade para fazerem as colocações. Vamos lá, o Fábio levantou a mão. Vai lá, Fábio. Vamos embora. Eu vejo que, em termos de cultura, o que se difundiu bastante foram as questões cênicas do teatro. Então, utilizavam-se, inclusive, eu sou apaixonado por os fantoches até hoje, utilizavam-se de conteúdos teatrais, cênicos, para difundir ideias daquele período, daquele momento, com o único intuito de, no meu ponto de vista, manipular os pensamentos e ações também daquelas comunidades e também do povo, no sentido de que, se eu dou a cultura, ou seja, se eu trago uma arte, um conhecimento que depois aí se funde-se com as próprias questões das artes plásticas, que vem aí fazendo a dicotomia, inclusive, da questão corporal, onde tudo se, vamos dizer assim, se punia no corpo, tudo era proibido, as expressões, as emoções, a questão da sexualidade era muito punido, e trazia-se então peças de xadrez, perdão, peças teatrais que tentavam introduzir o pensamento da mulher como a mulher serviçal e o homem com o poderio total e o governo em suas mãos. Então, eu vejo dessa forma que as questões culturais foram colocadas assim. E uma outra questão, colocaram também a música erudita, pura, como uma espécie de controle, uma vez que a música clássica informava através das letras, que, vamos dizer aí, os grandes compositores da música clássica, eles traziam que eram letras religiosas e letras voltadas também às questões naturais, que era o grande boom naquele momento. Então, tudo era lindo, tudo era perfeito, tudo era maravilhoso. Porém, nada podia ser tocável do ponto de vista do pensamento e também das ações, porque dentro da esfera da guilhotina, eu tinha também a cadeia, e era uma cadeia severa,
calabouço e a morte. Então, esse é o meu ponto de vista em relação a isso. Inclusive, a morte era celebrada como cultura, tá? Absurdamente. Tudo era motivo de questão de enforcamento. E em praça pública. Tinha mais essa ainda. Luiz, me ajude. A professora também. Me tire dessa enrascada. Eu só queria acrescentar, Fábio, na tua fala, apontando para a pergunta da professora, a gente vai passar a gente vai falar do iluminismo nesse período, né, professora? O movimento das luzes. Então, nós já teríamos aí, seguindo a lógica do movimento renascentista, onde se contrapondo à ideia da mentalidade teocêntrica da sociedade feudal, e aí o Paulo já colocou isso, que na sociedade feudal havia a visão dicotômica de mundo, né, céu e inferno. Então, com essa nova ordem burguesa, capitalista, os valores vão estar centrados na pessoa, no ser humano. Então, passa a ser uma cultura que era teocêntrica. Nessa sociedade moderna, a cultura vai ser antropocêntrica, vai ter o homem como centro, a razão como base do desenvolvimento. E daí é que surge também a sociologia, porque quando os fenômenos sociais, as relações, elas trazem conflitos, precisam ser estudados e compreendidos esses conflitos. Esses fenômenos novos, como já foi dito, também impactados por essas mudanças no processo de produção. E o homem sendo colocado agora como o protagonista não Deus mais guiando as coisas, né, mas o próprio homem guiando o seu destino. Então, o iluminismo, a filosofia das luzes, que nada mais é do que a racionalidade humana sendo evidenciada, sendo instigada o homem buscando soluções para a sua vida prática, para o seu dia a dia. E aí o iluminismo é que vai ser essa nova forma de ver o mundo, de enxergar o mundo, de enxergar a natureza, o homem e a relação com a natureza entre si mesmo. Então, e aí, claro, como o Fábio colocou, vai ter ferramentas utilizadas para justificar essa nova forma de ver o mundo. Talvez não justificar, mas de ajudar essa compreensão. Aí vai haver revolução nas artes plásticas, na música, em todos os segmentos, não, mas em várias áreas culturais, em vários aspectos da cultura, elas vão ser repensadas, vão ser recriadas, vão ser repaginadas, mas sempre tendo o homem e a racionalidade, a razão como base, a experimentação como base, e não mais a visão não, mas a presença de Deus da fé. Não é mais a fé que guia o homem, a sociedade, mas agora sim a razão é que vai direcionar os rumos das sociedades. Isso, Luiz, muito bom. Você nos relembrou da importância do movimento do iluminismo, né? Que se iniciou como um movimento cultural europeu no século 17 e 18 e que buscava gerar mudanças políticas, econômicas e sociais na sociedade da época, né? Para isso, os iluministas acreditavam na disseminação do conhecimento, né, como forma de enaltecer aí a razão em detrimento do pensamento religioso, sendo essa a principal diferença que marca essas duas eras, tá? Fábio, vai lá. Então, professora, ouvindo o Luiz, me traz à memória aqui a aberração que fizeram com os judeus, né? Tudo nesse período aí, esse período iluminista, que eu chamo de trevas, porque eu tenho um povo que traz na sua raiz a essência que é o teocentrismo e um único Deus, né? E aí o que acontece? Os portugueses tiveram a cara de pau de botar todo mundo
pegar todos os judeus e falar assim, olha, eu vou dar uma oportunidade para vocês de escolherem, ou ficarem ou ir embora. Mas se ficarem, deixem os seus filhos. Ou seja, eles matam, então, a cultura religiosa, e aí nasce aquela velha expressão de deixaram haver navios. Pega lá um grupo de judeus e manda para o Brasil. Manda para descobrir esse país tão lindo que é o nosso país. Que aí, então, os próprios judeus nomeou o nosso país como Brasil. Então, essa parte da história, o iluminismo não quis contar e também não quiseram contar para nós dentro das salas de aula. Eu não sei o porquê, claro que sabemos, né? Isso mexeria muito com as nossas raízes. E aí eu vejo um Brasil totalmente dicotômico, onde o cristianismo é só uma opção e não uma verdade relativa, e aí nós nos deparamos com esses problemas originados por formas de pensamento. E aí cabe o papel da sociologia vir nos ajudando a desmistificar um período do outro e nos dar o correto entendimento sobre isso. Mas o que me preocupa até os dias de hoje é como que se dá esse processo onde a verdade está em segundo e até mesmo último plano. É essa a minha preocupação, uma vez que na nossa sociedade você falar a verdade, expressar uma verdade para um colega próximo, algo nesse sentido, você é o chato, você é o tolido, você é o inaceitável. Por quê? Porque a verdade que deve ser a transparência do ser humano, ela vamos dizer assim, acometida pelos interesses, pelas necessidades, que é um dos fundamentos aí do positivismo, e que a sociologia tenta trazer uma explicação do porquê essas relações são tão implícitas dentro do que nós chamamos de capitalismo. Então, eu vejo dessa forma e estou, lógico, entendo, mas algumas coisas eu ainda questiono para poder encontrar outros caminhos, para poder encontrar aquilo que nós chamamos de relacionamentos, de amizades, de vivências. E aí as nossas vivências vão nos direcionando dentro do que essa tal sociologia nos orienta. Entendo assim, vamos ver. Muito bem colocado, Fábio. Eu acho que é um exemplo de um pensamento sociológico em relação ao descobrimento do nosso país. É exatamente esse, né? Nos questionar sobre a perspectiva eurocêntrica que esse descobrimento próprio teve. Acho que é excelente, é esse o caminho. Os questionamentos andam par a par, par e passo com o pensamento sociológico. O professor Léo nos relembra aqui no chat também sobre alguns grandes pensadores dessa época, como Alexandre Dumas, Lord Byron, Victor Hugo, na literatura romântica, e como isso também teve influência no xadrez, né, turma? Como na era romântica o xadrez era jogado e tudo mais. Aliás, tem uma série muito interessante na Netflix, não sei se vocês já viram, se chama Explicando. E um dos temas dessa série Explicando é o xadrez. Ah lá, a Daiane já fez um sinalzinho que já assistiu. O xadrez eu ainda não vi, mas ele tem várias vertentes sobre... mais psicológico, assim, né? Ansiedade, por exemplo. Tem sobre drogas também, várias outras coisas, mas os mais recentes têm um episódio de xadrez que ainda está na minha listinha ali para ver. Ok, eu recomendo fortemente. É um episódio muito ilustrativo e ele vai fazendo um percurso histórico sobre as eras que o xadrez percorreu, dentre elas a era romântica, que o Léo nos recorda aqui no chat. Ok? Bom, avançando, turma, então, o que a gente teve como consequência das
desses grandes acontecimentos, né, principalmente da Revolução Francesa e da Industrial? O surgimento da sociedade moderna, ou seja, uma necessidade de reflexão sobre as mudanças da ordem que vigoravam em torno dessa sociedade. Bom, em relação ao objeto e aos principais ramos da sociologia, como eu disse então para vocês, se perguntarem, né, do que se ocupa a sociologia, vocês podem simplesmente responder com a resposta de que o seu objeto são as relações sociais entre homens e grupos, né? Para além, uma das questões tão caras a essa área é também a diferença entre as classes sociais. E aqui, classe social não só em um termo econômico, mas também político e social. É muito comum a gente falar de classe como, por exemplo, apenas classe A, classe B, classe C, associar classe a uma faixa de renda, a um nível de ganho financeiro, mas entendam classe aqui como algo um pouco mais complexo, como algo um pouco mais multifacetado, tá? Sendo, então, em sua origem, os 3 principais ramos da sociologia, a positivista, que é essa que a gente comentou agora há pouco, a marxista e a weberiana. Vamos, então, percorrer um pouquinho, ou relembrar um pouquinho, sobre cada um desses ramos que se segue. Vamos lá. Então, quando a gente fala de uma sociologia positivista, eu não vou me alongar aqui tanto em relação a isso, porque acho que a gente já conversou bastante sobre, mas a gente está falando aí de alguns expoentes, como Saint-Simon, Augusto Comte e o próprio Émile Durkheim, né? Então, Saint-Simon é considerado aí o pai da sociologia, né? Nasceu em 1970, morreu em 1825, e apontou a necessidade de uma área de conhecimento social. Então, até então, lembrem-se que o que vigorava era um pensamento naturalista, naturalizante, naturalizador, e o Saint-Simon, então, chama a atenção para a necessidade de uma área que se ocupe dos conhecimentos sociais, ou seja, daquilo que era produzido pela sociedade. Na sequência, Augusto Comte vai se preocupar, ou melhor, vai dizer que a sociologia teria o papel de organizar a sociedade, né, ligando a ordem ao progresso, o lema que a gente também já conversou, que está presente, inclusive, na bandeira do nosso próprio país. E, por fim, o Émile Durkheim vai sistematizar cientificamente a sociologia, né, através de um método próprio, com as ideias de coesão social, de solidariedade orgânica, em que ele vai falar que cada uma das pessoas tem um papel próprio para que a sociedade caminhe bem. Então, uma analogia muito comum que o Durkheim fazia da sociedade é com o próprio corpo humano. Então, cada um dos órgãos tem a sua função para que o corpo ande saudável. E assim seria também com a sociedade. Cada uma das pessoas tendo a sua função, tendo o seu papel, para que a sociedade assim prospere, para que a sociedade assim caminhe segundo sua ordem e o seu progresso. Bom, nesses primórdios, é importante também a gente relembrar da sociologia marxista. Na verdade, é uma sociologia elaborada tanto pelo Marx quanto pelo Engels, que é muito esquecido quando a gente fala dela, né? Fundamentada, então, em uma análise crítica do capitalismo e das desigualdades provocadas por esse sistema, propondo, então, transformações da sociedade. Turma, quando vocês falam em marxismo, quando Marx vem às conversas, do que vocês lembram? Quais são os principais conceitos do autor que mobilizam a gente até hoje? Marx. Isso, exatamente. Quando a gente fala desse autor, quais os principais conceitos? Quais as principais ideias por trás do marxismo?
Luiz, inclusive, já nos deu uma boa deixa quando ele falou de burguesia, proletariado, de detentores dos meios de produção. O que vem à mente de vocês? Não precisa ser uma resposta fechada, uma resposta única, mas quando a gente fala desse autor, o que vem à mente? O que ele Divisão dispara? de bens, alguma coisa assim? Eu não sei, mas só deduzo. Isso, então o Daniel falou sobre uma divisão de bens, né? Então, para o Marx, o que vai importar são aqueles que detêm os meios de produção, né? Em relação à detenção, a burguesia, em relação à sua ausência, o proletariado. Quem mais? Vai lá. Ideias iniciais, assim, que basearam o socialismo, por exemplo? A ideia do socialismo? Isso, algumas das ideias, né? Não todas, mas principalmente aquelas que se referem ao materialismo histórico dialético, né? A sociedade norteada pelos trabalhos e, de novo, pelos detentores dos meios de produção. E quando eu falo para vocês de mais-valia, turma, o que vem à mente de vocês? Mais-valia, por exemplo, é um conceito estanque da época de Marx ou que ainda está presente na sociedade atual? Quando a gente fala que um produto sofreu mais-valia, do que estamos falando? Professora, dizer que um produto sofreu mais-valia talvez não ajuda muito, me perdoe, mas dizer que a mais-valia já é resultante do processo de fabricação desse produto, talvez isso ajude, não? A mais-valia é resultante do processo de produção, é resultado. Isso, Luiz, a gente sempre coloca ela em meio ao processo, né? Então, a gente tem um processo de alienação dos trabalhadores em relação àquilo que eles produzem, e quando a gente tem o processo de venda ou de comercialização desses mesmos produtos, a mais-valia age nessa questão de que aqueles que produzem determinados bens não têm ciência, não têm, eu acho que o domínio daquilo que eles próprios estão produzindo. Ele não tem dimensão. Assim, eu colocaria que ele não tem dimensão do resultado do seu trabalho. Então, eles têm uma compreensão, digamos assim, reduzida de quanto o seu trabalho produziu. E, por isso, se sujeitam, diria se sujeitam entre aspas, porque quando não há compreensão, não é uma sujeição, não é uma questão consciente. Mas eles aceitam ficar com apenas um fragmento muito pequeno do trabalho produzido, do valor dos bens produzidos pelo trabalho. Então, o salário mínimo, eu sempre digo que o salário mínimo não tem o nome de mínimo por acaso, não é? Quando o salário é mínimo, você diz, poxa, por que mínimo? Não é por acaso esse salário mínimo. Se você for fazer um levantamento do que é necessário para uma pessoa sobreviver com dignidade, e você pega o valor do salário mínimo, principalmente no Brasil, você vai ver que ele não é, ele seria o mínimo do mínimo necessário. Então, a mais-valia está relacionado a essa posição, ou melhor, esse fragmento em que o trabalhador tem direito dentro do processo de produção. É isso, professora? Exatamente, Luiz. De novo. A mais-valia, se o trabalhador tivesse compreensão de quão grande é a força do trabalho, de quão grande é o seu papel dentro do processo produtivo, com certeza nós não teríamos essa sociedade que, de certa forma, mesmo até porque a falta de ação ela é como se fosse ela é uma necessidade para que o capitalismo permaneça pagando essas migalhas e colocando a classe trabalhadora nessa condição de sempre estar necessitando de alguma coisa, sempre estar à mercê
e até da própria tutela do Estado, em algumas áreas, que também nunca é colocada como devolvida para o cidadão como parte do seu trabalho, mas é como migalha. Pode ver que muitos políticos, quando se apropriam, de certa forma, de uma máquina pública municipal, eles fazem coisas e o povo agradece pelo que eles fizeram, sendo que aquilo lá que faz com que aconteça alguma coisa já é resultado do trabalho dos impostos que são pagos. Então, veja aí a alienação também presente, quando um prefeito, um vereador, faz um projeto, alguma coisa, as pessoas vão agradecer a ele. Poxa, por que agradecer se o dinheiro que pagou aquela obra, que pagou aquilo que está sendo feito, foi resultante dos impostos pagos pelo trabalho da classe trabalhadora, principalmente pelo trabalho, né? Porque se não houver trabalho, não houver bens, não há produto. Se não há produto, não há impostos, não há venda, não há impostos. Então, é uma compreensão que requer realmente uma engenharia mental para que se compreenda. E as ferramentas para essa compreensão nem sempre são oferecidas à população. Então, as pessoas ficam felizes em receber as migalhas e agradecendo pela migalha que recebeu. Isso já no salário mínimo. Eu gostaria de complementar que não basta ter uma consciência individual, né? Aí a gente está falando, porque uma andorinha só não faz verão. Seria uma consciência da classe trabalhadora como um todo para poder requisitar esses direitos. Inclusive, eu li notícias recentes de que os estudos, né, de que o salário mínimo no Brasil, para atender a demanda de requisitos básicos de uma vida digna, deveria ser 5 vezes maior do que ele realmente é, em torno de R$5.000. Acabei de pesquisar aqui, tem fonte da economia do UOL, enfim, etc. Mas tem alguns estudos nesse sentido. Eu tinha visto antes até de R$3.000, esse 5.000, agora fiquei até mais surpresa ainda, né? Para, digamos assim, abranger a dignidade mínima, assim, de um ser humano sobreviver no nosso país. E realmente a gente precisaria dar consciência de toda a classe para poder conseguir conquistar alguma coisa, porque como a gente está num sistema, somos engrenagens de um sistema muito maior, pessoas que, digamos assim, se rebelam são facilmente descartadas e substituídas por outras. Então, se você é uma pessoa questionadora, você não quer aceitar essas migalhas, tem outra pessoa que vai querer. Professor, Daí, sobre essa... o conceito de classe em si e classe para si. Né? Classe em si é quando o indivíduo está numa classe, ele está dentro de uma classe, mas ele não tem consciência. Quando ele entende essa consciência de classe e começa a organizar-se e a mobilizar-se, então a classe para si, classe que vai organizar-se para reivindicar posições, melhorias dentro da estrutura social. Excelente, turma. Então, vejam como esses conceitos, eles estão todos imbrincados. Mais-valia, alienação, tanto classe em si, ou classe para si, e que a sociologia marxista, ela não é restrita apenas ao seu tempo, mas tem aplicações que, quando a gente conhece um pouco de seus conceitos, são facilmente estendidas para o nosso cotidiano atual. Antes da gente passar o slide, acho que foi só o Daniel que chamou, Dani. Isso. Alguma colocação? Vai lá. Sobre essa questão do salário mínimo, eu vejo assim que não adianta, acho que, aumentar o salário se o país não produzir na mesma proporção ou maior, porque daí o que acontece? Você vai ter muito dinheiro, mas você não vai ter o produto, né? Daí o comerciante ele vai ser obrigado a aumentar o valor de tudo, né? Porque tem muito dinheiro no mercado. Ou seja, então, acho que não se resolve simplesmente aumentando o salário, porque tudo é uma proporção. Aumentar o salário não aumenta a produção, não resolve. Então, você tem muito dinheiro e tem muito dinheiro e tem pouco produto.
aumenta o valor dos produtos e no final dá na mesma, não é? É só... Não, super concordo, só que acho que a intenção do estudo é falar que para alcançar um nível de vida digno, esse seria o salário ideal dentro dos moldes do que a gente está vivendo, dentro do preço da gasolina, do preço do arroz, do feijão, da cesta básica, etc., do aluguel, enfim, e não que seria a solução subir simplesmente o salário mínimo para esse valor, até porque é irreal, né? Eu acho que o conceito que Daniel levantou está correto, porém, é preciso compreender que o nosso consumo, como Daiane já colocou, o consumo está abaixo das expectativas, está abaixo do esperado. Então, quando se aumenta o salário, naturalmente tem que se aumentar dentro também de uma perspectiva que atenda às necessidades mínimas da população. Então, se houver o aumento do salário, vai haver aumento do consumo, e, assim, tendo aumento do consumo, vai haver aumento do emprego, porque precisa atender essa demanda do consumo. Então, naturalmente, é uma coisa que está diretamente ligada à outra. Está perfeita a colocação. Porém, a gente está falando que o salário ele está achatado, ele não está conseguindo comprar, não está atendendo às necessidades mínimas. Então, se você coloca esse salário, claro que isso aí também dentro de estudos e tudo mais. Né? Então, está correto o pensamento, não é só aumento de salário, mas assim, se não houver também o aumento do poder de compra da população, também não vai haver uma demanda maior por novos produtos, gerando novos empregos. Né? Então, inclusive, é bom lembrar que muitos dos produtos que nós poderíamos produzir aqui, nós importamos. E aí já encarece mais ainda, porque esses produtos são comprados em dólar. E a nossa moeda perdeu força diante do dólar. Então, isso faz com que o consumo interno fique mais prejudicado ainda, porque produtos derivados do petróleo, do trigo, por exemplo, a gente depende, um país com dimensão continental como o nosso, a gente importa produtos que poderiam serem produzidos aqui, inclusive gerando trabalho aqui dentro. Tem muitas terras no Brasil ociosas que poderiam estar produzindo alimentos, barateando esses produtos e até atendendo a uma demanda internacional. Nós poderíamos ter um consumo de produtos maior aqui dentro e ter um volume maior desses produtos, inclusive, para exportar. Mas aí a gente tem muitas terras que não estão sendo devidamente utilizadas pelo sistema produtivo, e aí a gente fica à mercê de importar produtos que nós poderíamos estar nós mesmos produzindo. E aí eu quero lembrar até de exemplo aqui da minha cidade mesmo. A cidade que eu moro, ela tem uma zona rural muito rica em água, que aqui no Nordeste, você sabe que uma cidade que tem água, nós temos 3 açudes aqui, e não existe um projeto sequer, sozinho, de utilizar esses recursos hídricos para produzir emprego. A gente poderia ter aqui algumas culturas, até mesmo se tivesse um projeto de piscicultura aqui, eu tenho certeza que nós teríamos aqui muita gente empregada, tendo uma qualidade de vida melhor, mas não há projetos nesse sentido. Então, nós temos que olhar para a gente, ver quão rico nós somos e o que é que a gente pode fazer. Mas a gente prefere ficar olhando sempre para fora e com pena de nós mesmos. Eu estou falando isso da nossa elite produtiva aqui. Professora, gostaria de fazer um comentário. O slide, aquele slide que tem a pirâmide, professora, pode retornar nele, por favor? Claro, vamos lá. Dentro desses comentários a respeito dessa condição social que a gente ultrapassa, que o professor falou muito bem aí das dificuldades, né, que o povo fica com as migalhas e tudo mais, está bem descrito aí nessa pirâmide. Nós estamos aí ó, embaixo carregando todo o restante, né? A gente produz, a gente é que sustenta toda essa parte superior aí, né? Que são aí
os empresários aí, depois o pessoal o militar, o clero, e até chegar lá em cima nos grandes, né? Nos maiores. Aí eu penso assim, que o grande problema, a gente vive nessa engrenagem aí, nessa máquina imperfeita que é a sociedade hoje, na minha opinião, que é essa migalha que a gente recebe, aí a gente luta para que melhore um pouquinho essa migalha, e daí começa tudo de novo no outro dia, e daqui a pouco a luta é constante nesse sentido. Mas, para mim, o grande problema está na própria educação. Por quê? O político, ele manipulou a coisa de uma tal forma, nas últimas décadas, que a gente não consegue ensinar uma criança mais a trabalhar. Eu sou de uma época que eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. 11 anos eu já trabalhava numa serraria. Hoje não se pode. Então, só que a criança hoje é bandido, ele vende droga, ele mata. Só que nós não podemos colocar o nosso filho para estudar, não pode dar uma profissão para ele, entende? Então, países como o Japão, por exemplo, não existe servente na escola, eles limpam o próprio banheiro, a própria sala, né? Nós não podemos ensinar isso para a nossa sociedade. Então, infelizmente, nós estamos inseridos num sistema que é precário, mas que nós vamos ficar enxugando gelo, e nunca vamos conseguir chegar a um bem comum. Eu vejo uma luz no fim do túnel, a questão do xadrez na educação. Eu acredito que a gente consiga abrir, tirar o véu, né? Assim, um cantinho do véu e construir uma nova sociedade, né? Mas eu acho que todas essas questões que foram ditas a respeito das dificuldades, elas são herança desse passado que infelizmente não evoluiu e que é o que mais prejudica essa sociedade no dia de hoje, que é a questão da educação. Porque hoje nós temos jovens assim, 40, 39, 40 anos, eles não sabem plantar, moram na roça, vamos dizer assim, né, que a gente fala aqui, mora na roça, mas não sabe plantar, ele compra verdura, ele compra a carne, ele compra... Fala, poxa, por que você não planta? Não, ele é empregado de alguém que tem lá a oportunidade de fazer, mas não sabe fazer, sabe? Não tem essa questão de herança cultural, do avô ter ensinado a plantar, do pai ter ensinado e tudo mais. Está se acabando isso. Desculpa, eu acho que eu viajei, mas assim, uma coisa que estava, assim, eu precisava falar. Desculpa. Imagina, turma, todas contribuições riquíssimas, e vejam como a sociologia suscita isso, que a gente comece a questionar, por exemplo, o nosso próprio sistema capitalista, aos quais vocês apontaram várias searas, vários meandros que ele tem, né? E é justamente por isso, e aqui deixa eu avançar de novo para o slide do Marx, é que ele vai sugerir que o proletariado faça uma revolução, né? Então, quando a gente está falando de uma sociologia marxista, a gente está falando de uma luta de classes pela transformação da sociedade, né? Pelo fim do capitalismo, né? E em relação aos detentores aí dos meios de produção, e em relação àqueles aos quais essa detenção é ausente, tá? Por fim, quando a gente fala do começo da área da sociologia, a gente também tem que passar por Weber. E quando a gente está falando por Weber, vamos lá, antes de eu falar, o que vocês entendem quando vocês ouvem Weber? Do que estamos falando? Marx já é um pouco mais popular, mas e Weber? Quais são suas principais ideias? Desculpe minha ignorância, mas eu desconheço. Nunca ouvi falar.
Eu também não. Ok. Então, basicamente, turma, quando a gente fala de Max Weber, a gente está falando de uma racionalidade. Então, Weber vai começar a pensar uma forma de sociologia que compreende o espaço social e a ação dos homens de forma racional. Então, não tanto pautada pela religiosidade, não tanto pautada pelas emoções, mas por uma ação racional que pautaria as ações dos homens, né? Também ele se baseia em critérios internos dos indivíduos e no fato dos seres humanos serem conscientes de suas ações. Então, para Weber, todo ato que a gente realiza parte da nossa consciência, tá? Mas vejam, eu queria colocar aqui um cenário para a gente pensar e até questionar um pouco das suas bases teóricas. Imaginem vocês, um pai de família, morador de uma periferia, que trabalha lá mais de 12 horas por dia e passa o tempo que lhe resta preocupado em transporte entre a sua casa e o trabalho e os seus momentos de lazer. É justo que eu fale que esse homem ou que esse pai de família, por exemplo, em seus momentos de lazer, não joga uma prática como xadrez porque ele quer, porque ele é consciente disso? Eu posso dar aos sujeitos, eu posso dar aos homens apenas a explicação de suas ações a partir de suas consciências? O que vocês acham disso? Professora, vai lá, eu Fábio. acho, o que eu acho que eu penso disso é muito crítico. Veja, Domenico De Masi, ele já falava isso lá em 1700 alguma coisa, me perdoe, baseado nos teóricos daquela época, que Masi é aqui, década de 80, né? Mas ele já falava isso, que o ócio criativo é roubado. A subjetividade para o ócio criativo é arrancado, é roubado. Então, neste exemplo que a professora traz, jogar xadrez seria, assim, algo muito importante na vida de um indivíduo com essa concepção que foi narrada aí. E seria ele o direito ao ócio criativo. Então, esse direito foi arrancado. E arrancado, eu acredito aí que no início da Revolução Industrial, que começa a se fazer isso. Se você pegar os filmes de Chaplin, por exemplo, O Grande Ditador, A Revolução das Máquinas, ele vem de forma brilhante retratar tudo isso aí, na época que o cinema era mudo, com grande humor e com grande verdade. Aquela tona que eu te falei antes, da verdade dentro das relações sociais. E além da questão tônica, né, que o corpo desse indivíduo era utilizado para servir, e é até hoje, só para servir a essa moçada aí, né, que está aí no poder, vamos dizer assim. Então, turma, é isso que eu tinha para falar. Muito bem, Fábio. Então, vejam, nesse cenário que eu construí para vocês, é claro que as ações não passam apenas por uma questão racional de consciência, mas também de uma questão estrutural, ou, como Pierre Bourdieu vai nos dizer nas próximas aulas, da dialética entre ambas. Então, tanto as ações dependem da estrutura, quanto dependem da subjetividade dos sujeitos, né, de seus hábitos. Ou seja, em um pensamento weberiano, e aqui é importante a gente trabalhar com a referência do autor. Então, lembra, sociologia é um caleidoscópio, existem várias lentes. Então, para um pensamento weberiano, esse pai de família não praticaria xadrez, porque, ora, assim não quer, assim a sua consciência não permite. Mas já para outros pensadores, esse mesmo pai de família não praticaria xadrez em detrimento de várias outras variáveis, dentre as quais, por exemplo, essa dialética entre subjetividade e ambiente, que eu comentei com vocês. Ok? Por fim, eu gostaria de deixar aqui o meu contato, tá? Sintam-se sempre à vontade para mandarem dúvidas, sugestões, colocações, comentários durante as aulas.
Aliás, gostaria de parabenizá-los por essa primeira aula. Achei a turma muito participativa, muito questionadora, muito reflexiva, e essas são características que vão ser importantes ao longo das nossas aulas de sociologia. E gostaria de convidá-los também, deixo aqui eu voltar para a ementa, a ler o texto. Esse aqui, ó, deixa eu grifar em amarelo para vocês. Depois eu vou colocar lá no nosso mural, no Google Classroom, que é o esboço de uma teoria da prática, tá? Presente em um livro traduzido pelo Renato Ortiz, que se chama A Sociologia de Pierre Bourdieu. Uma dúvida, todos vocês têm fácil acesso a baixar esses textos, ou vocês preferem que eu coloque lá no nosso Moodle? O que fica mais fácil para vocês? Por favor, coloque, porque eu sou analfabeto nesse negócio aqui. Estou aprendendo. Eu ia pedir para colocar também, porque é assim, uma questão de praticidade. Colocar lá no grupo eu acho que otimiza bem o tempo, né? Porque... Ok, sem problemas. Então, para além de um módulo que vocês têm lá, tem um que se chama Aulas, no Google Classroom, tem um que se chama Ementa, eu vou criar um que se chama Texto, com as referências que vão ser pedidas para as próximas aulas. E, turma, é super importante em sociologia que vocês leiam os textos, tá? Ao contrário, talvez, de algumas disciplinas da pós-graduação que têm um cunho mais prático, em sociologia, eu talvez vou chegar perguntando para vocês o que vocês entenderam, qual é a leitura que vocês tiveram de determinado escrito, até para a gente colocar as ideias em debates. Então, sempre para cada aula a gente vai ter um texto de referência, com exceção dessa primeira, claro, que é mais um pouco introdutória, mas as seguintes, eu espero e conto aí com a colaboração de vocês para que, de fato, vocês leiam. Inclusive, quando eu fui pensar a frequência das aulas, né, até conversando com o Cleiton, uma das opções era a gente fazer as aulas em dias seguidos, né, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, terminando em uma semana, e a outra opção era fazê-las espaçadas, né, uma vez por semana, como a gente está fazendo aqui agora. E, sem dúvidas, em razão desse cunho mais teórico da disciplina, a frequência semanal ela é desejada justamente por isso, para que vocês tenham tempo hábil para digerir as discussões, para fazer a leitura dos textos e para chegar com ideias emergentes para que a gente coloque em debate. Tudo bem? Dúvidas, angústias, sugestões? Do contrário, vou me despedindo então de vocês, desejando uma excelente sexta-feira e final de semana para todos e todas. Nos vemos na sexta-feira que vem para discutir então Pierre Bourdieu. Até a próxima. Obrigado, professora. Tchau. Obrigado pela aula. Bom final de semana, boa semana. Para você Obrigado, também, professora. Vicente. Valeu, Fábio. Até a próxima. Boa noite a Até todos. mais.